Olá, meus amigos. Prontos? Preparados para se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo. Entenda. Quando a Bíblia afirma que Jesus nunca pecou, está falando após o nascimento do Espírito. Porque o Espírito é santo. A partir do momento que Jesus nasceu do Espírito, sobre este nascimento, ele nunca pecou. E este nascimento do Espírito se tornou uma realidade sobre a pessoa de Jesus somente após os 30 anos, quando o Espírito Santo veio do alto e o revestiu de poder, a ponto que, após esta ocasião, Jesus seguiu o seu ministério, realizando milagres e prodígios sobre a nação de Israel, porque somente após os 30 anos ele se tornou o Cristo. Neste caso, podemos entender que antes dos 30 anos, Jesus era filho de Maria e José. Após os 30 anos, ele se tornou o Filho de Deus, ou seja, o Cristo. Prova disso veja o que consta no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 36. Preste muita atenção, meu amigo. Aquele a quem o Pai santificou, estamos falando de Jesus, e enviou ao mundo. Vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Aqueles sacerdotes, incluindo Caifás, eles não aceitavam a ideia de que Jesus fosse o Cristo, porque eles sabiam muito bem da pessoa de Jesus, porque Jesus era um pecador, porque ele foi santificado por Deus, quando ele nasceu do Espírito. Mas as pessoas daquela geração não tinham a menor noção a respeito dessa realidade espiritual, até porque quando Jesus disse que ele havia vindo do céu, as pessoas daquela geração comentavam: por acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Não conhecemos os seus irmãos e suas irmãs? Sim, porque eles sabiam que Jesus era proveniente deste lugar. Mas quando Jesus afirma que ele havia vindo do céu, ele está falando sobre o Espírito Santo que havia descido sobre a sua pessoa aos 30 anos quando ele saiu das águas. Neste caso, podemos entender que há uma separação muito bem separada entre a pessoa de Jesus e Cristo. Cristo veio do céu, Jesus foi gerado neste lugar. Por isto, repito, aquele a quem o Pai santificou, Jesus foi santificado através do nascimento do Espírito, porque ele era um pecador, e vocês poderão testificar a veracidade do que eu estou afirmando, porque nenhuma diferença há entre Jesus e nós. Porque nós também somos pecadores, mas quando viermos a nascer do Espírito, a partir desse nascimento do Espírito, nós também seremos santos e justos aos olhos do Criador. Nós nunca teremos cometido um único pecado, conforme consta no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Não imputará pecado uma vez que você vier a nascer do Espírito, porque você deixará de ser carne e sangue e passará a ser o próprio Cristo. Veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 69, versículos 5 e 21, aonde fala a respeito da pessoa de Jesus, mas você pode ler tranquilamente o Salmo 69 inteiro para testificar do que eu vou afirmar a partir de agora. Veja. Tu bens conheces a minha tolice, e os meus pecados não te são encobertos. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Quem teve, ou quem recebeu por alimento fel, e na sua sede deram a beber vinagre? Por acaso não estamos falando de Jesus? Sim, estamos falando da pessoa de Jesus. E veja, Jesus disse, tu bem conheces, ó Deus, a minha tolice e os meus pecados não te são encobertos. Jesus estava afirmando dos pecados deles. Isto é uma profecia que havia sido feita a respeito da pessoa de Jesus, o que se cumpriu, aonde deram fel por alimento e vinagre na sua sede. Veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 40, versículos 6, 7 e 12. Isto é uma representação do livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 7 e 9. Veja. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres, disse Jesus. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades, disse Jesus, me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça.
e o meu coração desfalece. São palavras de Jesus, profecias acerca da pessoa de Jesus, que se cumpriu no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 9, onde descreve com perfeição as palavras de Jesus. Então, afirmar que Jesus não cometeu pecado é o mesmo que afirmar que você é santo. É o mesmo ou dá no mesmo que afirmar que você nunca pecou. Sim, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Jesus, neste caso, também primeiro foi o natural. O espiritual se tornou uma realidade aos 30 anos, quando ele se tornou o Cristo. Somente aos 30 anos, após este nascimento do Espírito, ele era santo. Agora, com respeito ao natural, todos nós somos pecadores, inclusive Jesus. Prova disso é que Deus deixou o registro nas Escrituras para que ninguém pudesse duvidar da sã palavra, da doutrina deixada pelo Criador. Veja, se você acha que eu estou enganado, veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. São palavras de Jesus, um registro deixado para abrir o seu entendimento sobre a verdade espiritual de Cristo. Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ele foi aperfeiçoado aos 30 anos, quando se tornou Cristo. Veja, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se. Ele não era desde o nascimento da carne e do sangue, ele tornou-se, aos 30 anos, o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Uma vez que ele foi aperfeiçoado aos 30 anos, ele se tornou o autor, ou seja, o Cristo, somente aos 30 anos. Veja o que consta no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Está vendo que estamos falando de Jesus? Jesus, ele sofreu na carne e deixou o pecado. Isto é uma representação do que deve acontecer a nível espiritual com você. Por isso, Jesus disse que assim como ele havia carregado a cruz dele, era o dever nosso carregar a nossa cruz e crucificar este velho homem para poder assim se tornar justo aos olhos do Criador, vindo a nascer do Espírito. Desta forma, estaremos deixando o pecado quando viermos a nascer do Espírito. Foi exatamente isto que aconteceu com a pessoa de Jesus, quando ele se tornou o Cristo. Vou repetir, livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. É para você fazer exatamente o mesmo que Jesus. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Assim como Jesus deixou o pecado através do nascimento do Espírito, é para você também seguir o exemplo do Mestre. É para você vir a nascer do Espírito. Porque somente através do nascimento do Espírito você deixará o pecado. Pois, neste caso, o livro de Romanos, capítulo 4, versículo 8, irá se cumprir sobre a sua vida. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Foi exatamente isto que aconteceu sobre a pessoa de Jesus. Um exemplo como mestre foi deixado nas Escrituras para que nós pudéssemos entender este mistério de Cristo em nós, a esperança da glória. É esta esperança que veio sobre a pessoa de Jesus. Cristo se tornou uma realidade aos 30 anos sobre a pessoa de Jesus. A partir daquele nascimento, ele não havia mais pecado registrado sobre a sua pessoa, porque o velho homem Jesus havia morrido. Estava agora ali, naquele momento, um novo homem, um homem espiritual, o qual jamais havia pecado desde o nascimento. Esta é a verdade. Não estou imputando pecado sobre a pessoa de Cristo, e sim sobre o natural, porque primeiro é o natural, como eu já disse em outros vídeos. Por isso Jesus nasceu em uma manjedoura, em um estábulo, símbolo do animal. Primeiro ali foi nascido o animal. Aos 30 anos nasceu o espiritual, o Cristo. Esta realidade deve ser aplicada sobre mim e sobre você. Nós devemos nascer do Espírito, porque a história de Jesus é uma representação da nossa, o que deve acontecer conosco espiritualmente. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.